Então, em 2022, quando a gente organizou um plano a partir das experiências vindas de todas as escolas e que eram boas situações para os meninos aprenderem e se desenvolverem, isso foi um momento sem igual, né, na rede. Então, no início foi difícil a gente pensar, diante de tudo que fazemos, o que é aquilo mesmo que vai como comum? Vai comum para as crianças brincarem, vai comum para as crianças viverem experiências aí de investigação, experiências em torno da biblioteca de classe, e nós fomos organizando um material entre a equipe técnica, entre nossa supervisora técnica, né, a coordenadora técnica da secretaria, Vailma, entre as coordenadoras da época, 10 coordenadoras, e as professoras das escolas, as professoras e os professores. Então, esse olhar amplo fez com que a gente tivesse um documento onde todos conheciam e onde a seriedade, o respeito ao trabalho do professor estivesse ali. Então, nada foi construído da gente para eles, muito pelo contrário, foi a construção deles em sala de aula, né, com a ajuda da gente para estruturar um documento que formou um plano de trabalho que hoje é reconhecido pelos professores, para analisar este documento, para pensar onde nós estamos naquele documento, o que a gente deu conta dentro desse documento que é o plano de trabalho, o que a gente já deu conta até aqui, o que a gente segue fazendo até o final do ano, porque lá tem dizendo das aprendizagens das crianças, do seu desenvolvimento, né, das situações, das experiências no primeiro e no segundo semestre. Mas nessa parada a gente ouve o professor, e a gente dá passos atrás, e a gente dá passos à frente, e a gente reformula o caminho, ou então a gente endossa o caminho. Então isso foi bacana e a gente vai seguir. Mas é muito importante essa relação de quem vem da sala de aula, né, trazendo ali a fala das crianças, junto com a coordenação que vai para a supervisão, né, e aí essa coordenadora que assume o lugar da supervisão de educação infantil olha para este material, volta formando a gente volta formando o professor para que este trabalho, né, em parceria, faça com que esse plano de trabalho da educação infantil seja um documento vivo. E a gente percebe isso justamente quando é para escolher um livro na sala e na sessão simultânea de leitura, a preferência das crianças. As crianças em primeiro lugar. Exatamente. Como a leitura desperta esse gosto, muito interessante a questão dos pontos acumulativos, né? Fascina as crianças. E facilita também, né? No momento do recorte. Mas tudo depende do propósito que você tem para aquela leitura, do propósito, da escolha do livro, tudo depende da intencionalidade do professor. Voltar na obra, reler a obra. E reler a obra é pensar em propósitos. Os propósitos precisam estar bem definidos no planejamento quando a gente resolve voltar. Lógico que na roda de intercâmbio, quando você vê que os meninos estão ali com uma pergunta, um confronto de ideia, ou com uma dúvida, ou para levantar a hipótese, vamos voltar. Que trecho fala isso? A ilustração vai ajudar a gente a pensar sobre isso, confirmar, verificar. Então, voltar na obra tem vários propósitos. E quem define esses propósitos? O professor pode planejar antecipadamente essas situações de voltar na obra. E acontece também ali, na roda de intercâmbio, quando surge, né, os interesses das próprias crianças. Ainda existe algumas fragilidades nos momentos de intervenções na roda de intercâmbio, que eu penso que isso precisa ser estudado melhor com todos os professores, de uma forma que todos saiam com mais dicas de como fazer esse momento de roda de intercâmbio, ou melhor, que possam entender de fato o que é o intercâmbio. Então esse momento que no planejamento nós retornamos, né, abrimos uma roda de conversa para falar sobre esse momento da requalificação e tomar notas daquilo que a gente já faz, mas que precisa ser melhorado, e daquilo que também ainda não está presente ou está acontecendo nas nossas rotinas, nos nossos planejamentos. Então foi isso que fizemos, coordenadora e colegas de trabalho, fomos lendo o que tomamos nota, relembrando o que fizemos na requalificação
e lendo e olhando para melhorar o nosso trabalho na biblioteca de classe dentro da sala com as crianças. Estou aí tomando nota de novo do que nós já estamos fazendo, mas que precisa ser melhorado, e aquilo que nós precisamos implantar ou colocar na nossa rotina. Porque dá para ressignificar. A entonação, o ritmo, os gestos e as expressões. E você está fazendo uma leitura, né? E aí, apareceu, não sei o que, mas fica assim. Se você lê, normal, aí apareceu o lobo, e aí apareceu um lobo. O que mais que vocês foram sublinhando aí que pode ser ressignificado? Que as crianças, quando não lê com autonomia, a única forma dela ter acesso ao que diz os textos é pela leitura realizada por alguém que já domina essa habilidade. No dia que eles vão ler na sala, eles mostram aquilo que ele teve como modelo que foram vocês. Eles vão observando minha prof assim, na hora de eu ler, fazer dessa forma. Então eles trazem muito nesse momento que eles vão ler na sala de aula o modelo que ele tem na sua sala. Ele não vai colocando no chat aquilo que ele vai aprendendo, né? Por isso a importância desse planejamento. Este movimento que a gente faz de 3 em 3 meses, parando, né, os professores de educação infantil, reunindo esses professores, né, cada professor vai encontrando com o outro, a gente coloca ali naquela pauta um pouco dessa troca deles, sobre as experiências que estão vivendo. Por exemplo, a gente está investigando agora sobre a dengue, e aí outro diz, a gente está investigando sobre a questão do piolho, que foi uma invasão na escola, todas as crianças com piolho. Eles se juntam, eles vão dizendo sobre isso, e a gente vai observando como é que o nosso plano de trabalho está forte nisso, né? Então, de 3 em 3 meses, a gente reúne esse povo todo para a gente fazer escutas. A este movimento de reunir esses professores de 3 em 3 meses, a gente deu o nome de requalificação do plano de trabalho. Então, ele é qualificado de ano em ano, mas durante o ano também ele é requalificado, né? Então, pode ser que aquilo que a gente requalificou há 3 meses, na próxima parada, né, para requalificar, a gente viu que não foi muito bom e a gente requalifica novamente. Então, de 3 em 3 meses é como se a gente parasse para fazer uma avaliação. Aí a gente segue monitorando tudo que vai acontecendo, para e avalia e toma decisões. Fazer comparações também com os outros personagens, assim, com o personagem em outras histórias, achei legal. Eles vão puxando da memória deles outras histórias, né? Do Morango, do Ratinho mesmo, né? E esse desenvolve também o senso crítico das crianças, né? Estabelecendo a conexão com a aventura, né? Com o cotidiano deles. Essa parte eu achei bacana, porque eles vão desenvolvendo o senso crítico. E até aquele aluno que falou algo que não tem muito a ver, mas como Linda falou, né, que não deixa de ter, mas é importante você pegar ali a opinião dele e trabalhar um pouco, porque ele vai sentir assim, que ele falou algo que foi potente, né? E aí vai dar subsídios para ele fortalecer a forma dele, a expressão dele nas outras rodas, né, nos outros intercâmbios. Ele vai se sentir valorizado e fortalecido para falar. Trabalhar em grupo é muito importante, né? Ninguém trabalha sozinho. E essa importância desse grupo, dessa união, da gente poder planejar, poder pensar junto, amplia, né? Amplia nossos conhecimentos e faz com que o outro fala nos alerta, né? Para outras coisas que a gente já vem pensando, e é fundamental. Nesse encontro mesmo que nós fizemos, a gente teve pouco tempo mesmo para poder se reunir, para conversar, para alinhar, mas o tempo que nós tivemos, o tempo que nós retiramos para fazer esse trabalho, ele foi muito proveitoso. A gente conseguiu mesmo fazer uma pauta bem ajustada, né? E que a gente discutiu muito o que é que seria mais importante estar nessa pauta de requalificação do plano de trabalho. E a gente foi pensando, né, o que seria mais importante, porque a gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o que é mesmo importante neste momento, para esse trabalho que tem apenas 8 horas, né? O que é importante mesmo, que não pode faltar.
E aí a gente foi alinhando, né? Foi modificando algumas coisas, foi alinhando. E esse diálogo com outros colegas é que faz abrir a nossa visão para o que é realmente importante. O que é importante que apareça nesse momento na minha escola? O que é importante na escola do outro coordenador, do outro? Quais são os problemas que estão acontecendo na nossa rede e que a gente precisa realmente tomar conta? E é nesses momentos de decisão do que é que vai ter nessa pauta que a gente toma decisões e conhecimentos, né, do que a gente precisa mesmo estar trabalhando em grupo. Essa leitura tem que ter sentido e essa leitura tem que ter funcionalidade. Essa leitura tem que provocar, essa leitura ela tem que despertar, essa leitura ela tem que ser viva, essa leitura ela implica ação. Porque senão a gente passa o ano todo lendo e o menino não entende porque que a gente leu o ano todinho. Ele não sabe nem dizer um livro que ele gosta. Ele não sabe nem contar nada do que ele já ouviu. Porque não tocou. Porque só toca aquilo que faz sentido. Às vezes parece que nem tem uma prática social, mas a gente tem que buscar uma prática social daquela atividade, porque senão ela fica perdida, ou talvez não sirva para aquela ocasião. Mas o que são essas práticas? Mas aí, será mesmo que precisa procurar uma prática social? A prática já convoca o aprendizado? É o aprendizado, é o conteúdo que provoca a prática ou a prática que traz o aprendizado? Como é que é isso? Conhece esse livro? Todo mundo conhece. Ele tem em PDF, tá? Vocês podem baixar. O primeiro capítulo desse livro, ele é muito interessante, porque Délia, olha que a gente fala muito. Délia Lerner. Né? E esse livro a gente já vem utilizando ele há muito tempo. Mas esse livro dela é bem interessante porque ela fala justamente do que a gente vai tratar esse ano todinho, a gente vai perseguir. Leitura e a escrita. Só que Délia fala sobre 3 coisas. Ela diz assim, ler e escrever na escola. Tem aquilo que é o real, que acontece na escola. Mas ela diz, ler e escrever na escola, aquilo que é possível, porque nem tudo que é real talvez seja possível. Só que ela diz mais, dentro do que é real, dentro do que eu posso, tem algo que é necessário, não pode deixar de ter. Então, quando eu leio Délia Lerner e essa perspectiva dela, dentro de leitura e escrita na sala de aula, eu consigo enxergar o que é mesmo que eu tenho que dar conta, o que é mesmo que eu posso dar conta, o que é mesmo que eu não posso deixar de dar conta. Diferenciar essas 3 coisas também ajuda a gente a pensar no trabalho que a gente faz. O propósito é fundamental na nossa vida. E é na vida, não é só no conceito de aprendizagem, de leitura e de escrita e de estudar e de aprender, não. A gente tem que ter propósito em tudo que a gente faz. E a criança precisa saber esse propósito antes de realizar essa escrita. Para que eu estou escrevendo e para quem? O que eu estou escrevendo? Para quem eu estou escrevendo? Né? O que é que eu vou produzir? Então essas perguntas são fundamentais do propósito comunicativo. E a criança precisa saber. Então se a criança sabe disso, existem esses propósitos, então é uma prática social de leitura e de escrita. Durante o processo de requalificação, os professores puderam olhar para o plano de trabalho e eles puderam se enxergar dentro do plano. Então, o que é que do plano eles tinham dado conta, o que é que do plano eles ainda não tinham conseguido avançar. Se caso eles não conseguiram fazer algo que estava previsto no plano, isso aconteceu por quê? Se foi por falta de tempo, se foi porque eles não tinham tanta prática, se foi porque eles se sentiram desafiados e não quiseram avançar. Então, esse trabalho foi muito significativo, porque aí os professores puderam avaliar o que eles já fizeram e o que eles fazem muito bem, e eles puderam perceber quão bom eles já são naquilo que eles fazem, mas eles puderam também verificar que algumas coisas vão exigir deles um pouquinho mais de estudo, vão demandar deles um pouquinho mais de tempo, e agora eles começaram a pensar em quais caminhos eles vão trilhar para que eles possam, de fato, cumprirem aquilo que está no nosso plano de trabalho, que foi um plano criado junto com eles, pensado com eles, e também pensar como é que eles podem qualificar para, de fato, garantir aos meninos os 6 direitos de aprendizagem, dentro daquilo que eles propõem fazer com os meninos semanalmente, dentro dos contextos que nós trabalhamos. E a gente pode ver também o tanto que vocês trabalham, né? Tá aqui o trabalho de vocês, cada coisa mais linda que a outra, né? Cada situação didática mais interessante, quantas vivências, quantas experiências tem aqui com nossas crianças, né? A gente não está aqui nesse momento
Não é para dizer que a gente não sabe, é para melhorar o que já está sendo feito. Não é dizer que vocês não fazem, é melhorar, qualificar o que vocês já fazem, né? Já está sendo feito. Está aqui sendo feito, só está aqui mesmo para estudar, dividir conhecimento de vocês um com o outro aí, conversando, discutindo, avaliando também o nosso trabalho, né? E aqui, ó. Considero esse momento como um momento muito importante, porque não é só analisar e discutir o plano de ensino, mas é também ouvir vivências, falas de outras professoras, de outras escolas, onde a gente abraça ideias, troca experiências, principalmente com as professoras mais antigas da rede, e levando isso em consideração, o nosso momento formativo flui muito melhor. Que este documento venha a ser um documento, né? Passou a ser e vai se tornar cada vez mais um documento necessário para o planejamento, para o monitoramento e para a avaliação das aprendizagens e do desenvolvimento de professores e de estudantes da educação infantil.